Esses dias eu tava conversando com um amigo e ele me apresentou uma ideia de negócio que ele tem e me perguntou o que eu achava sobre aquilo e se eu achava que ia dar certo, se ele deveria meter a cara, investir o dinheiro dele e tudo mais. E a gente começou a ter uma reflexão muito profunda, tanto sobre a ideia quanto sobre empreender. E aí eu pensei, caramba, eu acho que isso dá um bom vídeo, esse tema de como saber se eu devo empreender, se empreender é pra mim. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou tentar ser mais objetivo nesse vídeo, mas ainda passar a mensagem que eu gostaria de passar e que eu acho que eu queria ter tido essa conversa com alguém ou ter visto algum vídeo assim quando eu tinha meus 18 anos, e eu já comecei ali meus primeiros empreendimentos, as minhas primeiras ideias de negócio, colocar pra frente e tudo mais, mas não tive, então eu tive alguns aprendizados na prática. Eu já empreendo desde o meu ensino fundamental, vendia brigadeiro na escola, eu já tive alguns projetos durante o ensino médio, onde eu ganhava um dinheirinho com os alunos de outras salas. Posso contar isso em um outro momento. Eu já tive um curso de reforço escolar, eu já tive uma empresa onde a gente fazia projetos eletrônicos e de automação. Eu já tive. O que mais que eu já tive? Eu já dei aula de reforço. Eu já tive uma loja de roupa, de camisas esportivas masculinas. Muito top, inclusive. Saudades, foi uma experiência muito boa, aprendi muito. E hoje a minha principal empresa é uma empresa da área de educação, onde é um curso online preparatório para vestibulares aqui no norte do país. Então assim, eu já tenho uma experiência quando se fala em empreender. E hoje eu queria compartilhar com vocês o que me levou a chegar à conclusão de que empreender é para mim, de que eu tô no caminho certo e tomar várias decisões na minha vida que me colocaram realmente o foco nesse caminho, sabe? Acho que o primeiro ponto que você tem que levar em consideração é qual é a vida que você quer ter. O que mais conta, o que é mais importante para você quando você reflete sobre o que seria a vida ideal quando a gente fala de trabalho e de ganhar dinheiro. Porque assim, existem muitos elementos. Existe segurança, né, de você ter uma segurança financeira, uma estabilidade financeira, existe liberdade geográfica, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, existe potencial de ganhos, né, de você assim ter muito claro, caramba, eu tenho um potencial absurdo, quase que exponencial de quanto eu posso ganhar, né, na minha carreira, e isso é o que é mais importante para mim, eu poder ganhar muita grana, tipo, ser, sei lá, multimilionário. Tempo livre, né, disponibilidade de tempo para fazer outras coisas que não seja só pensar em ganhar dinheiro, em estar trabalhando. Então, assim, essa é a primeira coisa que você deve refletir. O que é o mais importante para você? Eu, desde a minha adolescência, eu sempre quis ser multimilionário. Eu ainda não sou, nem milionário. Eu tô crescendo, eu tô na minha jornada, no meu processo, me desenvolvendo, mas eu tenho muito claro na minha cabeça de que eu não quero só ganhar bem. Eu quero ser multimilionário. Então, assim, eu tenho uma ambição muito grande do que eu quero construir, de quem eu quero ser, principalmente no âmbito profissional da coisa. E aí, isso pra mim é o que mais pesa, porque eu estudei num ensino médio técnico, onde isso linkou com a faculdade, a qual eu iniciei quando eu tinha 17 anos, que é uma faculdade de engenharia, e eu percebi que fazendo engenharia, muito possivelmente eu seguiria um caminho de trabalhar numa indústria, numa grande empresa, iria ter uma vida muito boa, como muitos engenheiros têm, mas não seria o que eu quero realizar, o que eu quero construir. Então, isso me incomodava na época, e aí eu sempre estava correndo atrás de criar o meu próprio negócio, de ter a minha ideia. E aqui vem o segundo ponto, o incômodo, sabe? O incômodo em relação a estar num determinado caminho. Muitas vezes a gente não se sente satisfeito, a gente não se sente feliz, e isso pode acontecer por diversos motivos, mas a gente sente quando é aquele incômodo de que nós não estamos no lugar certo, nós não estamos fazendo o que a gente gostaria mesmo de estar fazendo. Então, assim, vai ter momentos na vida de que você vai só ter que lidar com esse incômodo e é importante você seguir e continuar fazendo porque tem responsabilidade, tem contas a pagar, mas você tem que entender que ou você aceita e talvez você tem uma certa frustração lá no fim da sua vida de que poderia ter sido algo diferente, ou aquela dúvida de caramba, será que eu poderia ter sido um pouco mais corajoso e ir pro caminho que eu deveria ter ido? Ou você toma essa decisão agora
e dar um jeito de fazer acontecer o que você tanto sonha. Então eu acho que esse incômodo, ele também é muito importante. Desde sempre, desde a minha adolescência, quando eu conversava com os meus amigos e um falava eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu via tudo aquilo e eu me sentia um pouco incomodado porque é como se eu tivesse fora daquele caminho que cada um queria seguir, um caminho meio que tradicional de fazer uma faculdade, se formar e começar a trabalhar num lugar. Então eu sempre fui meio assim por fora em relação ao meu caminho e ao que eu projetava e o que eu queria para minha vida. Então esse incômodo também eu acho que ele pesa bastante, sabe? Um outro ponto que eu acho que é muito, muito, muito importante, caso você sinta que você quer empreender, abrir teu próprio negócio, para você saber se isso é ou não para você, é como é o teu emocional. O teu controle emocional, a gestão das tuas emoções, o quão ansioso você fica com as coisas ou quando as coisas não dão certo. Porque assim, você empreender no Brasil é você matar um leão por dia. É muito difícil, muito difícil. Tudo joga contra. O Estado, ele joga contra você. Você vence apesar do Estado. Você vence apesar de diversos problemas que existem na sociedade que vão acontecer internamente no teu próprio negócio, com as pessoas que estão ali do teu lado, e você todo dia vai ter que resolver problemas e você não pode se desesperar, você não pode ser impaciente, você não pode explodir porque isso vai contagiar todo mundo. Se você é o dono do negócio, todo mundo espera que você seja o mais centrado, o que está mais preparado para resolver qualquer problema que for acontecer. Então assim, como é que é o teu controle emocional? Eu já conversei muito com a minha esposa sobre a nossa vida e sobre o que cada um se propõe a ser. Ela é de um caminho assim bem diferente do meu, não quer nada de empreender, mas um dia ela já quis. E ela se frustrava muito com isso porque ela via que algumas habilidades, quando algumas coisas aconteciam, ela sentia muito, ela ficava muito chateada, às vezes ela não conseguia controlar, ela precisava de uma segurança financeira que, às vezes, tu empreender, tu não vai ter isso. Então, tu tem que estar pronto, tu tem que saber se tu aguenta a parada, entendeu? Se tu aguenta aquele monte de problema e tu não vai ficar doido. Vai ter vezes que tu vai estar no prejuízo, tu vai estar no vermelho, porque as coisas não vão estar dando certo. E tu vai ter que, no meio de tudo isso, saber parar, se controlar e pensar na forma mais inteligente possível de conseguir reverter aquele cenário que tu tá vivendo. E é muito difícil você fazer isso quando as coisas estão pegando fogo. Então, assim, reflita sobre isso, se você tá pronto, porque assim como determinadas profissões, como por exemplo um jogador de basquete, ele tem que ser muito alto para ser um jogador de basquete, ser um empresário exige determinadas habilidades que você tem que desenvolver. E um cara que é baixo, por exemplo, que nem eu, não vai ser um jogador de basquete, porque isso é impossível. Então, assim, se você não tem gestão das suas emoções, se você é uma pessoa que não consegue controlar esse lado, muito provavelmente também você não vai conseguir ser um empresário. E tá tudo bem, gente. Quando a gente pensa em empresário, a gente pensa num determinado glamour ou no dinheiro e tudo mais, mas existe assim um caminho gigantesco até de fato se chegar lá, até se ganhar esse monte de dinheiro e fazer uma empresa dar certo. O normal, inclusive, é isso não acontecer. Desculpa, o comum, inclusive, é isso não acontecer. Essa empresa não sobreviver até lá, até ela dar muito dinheiro. A maioria das pessoas aqui no Brasil empreendem por necessidade de ter uma renda extra, porque só o salário do CLT ali, ele não dá conta de pagar as coisas ou de dar uma vida digna para o cidadão brasileiro. Então ele acaba empreendendo por necessidade. E empreender por necessidade, a maioria das vezes, não vai dar certo. Você tem que levar em consideração vários fatores. E esse das emoções é um deles. É isso, se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência empreendendo ou se você tem vontade de abrir o teu próprio negócio um dia.